Fala, inevitável! E o que a gente vai falar hoje? Sobre transparência. Mas como assim transparência, Thiago? Por que é importante a gente falar sobre transparência, né? Que papo é esse? Cara, o que a gente vai falar aqui hoje é basicamente um playbook, né? Uma coisa, um princípio que a gente precisa ter tanto nas nossas relações interpessoais quanto nas nossas relações com a gente mesmo, tá? Não ter essa transparência, não fazer o que a gente vai falar aqui hoje, é o que faz com que muitas vezes você fique rodando em círculos, sem saber por que você não consegue conquistar nada na sua vida, sem saber por que você não consegue sair da moita, né? Que você não consegue decidir nada de fato, porque você não consegue perseguir nada de fato. Não ter a transparência faz com que você fique nessa posição. Em relações interpessoais, não ter a transparência é o que faz com que sempre fique aquela sensação de que algo não foi dito. Sempre fica aquela sensação de que, tem alguma coisa aqui que está acontecendo e eu não sei. E isso, claro, desgasta todas as relações que você tem. Todas as relações que você tem. E a gente vai entrar dentro desses dois tópicos constantemente. Da transparência comigo e da transparência com o outro. E é preciso que você reconheça desde já o quanto é importante e o quanto é mais inteligente você sempre optar pela transparência, ao invés de ficar em um instinto de preservação para com você ou para com o outro. Como assim? Vamos começar a ser um pouco mais objetivo, né? Vamos começar a ser um pouco mais objetivo. O que eu quero dizer quando eu falo transparência? O que eu quero dizer quando eu falo transparência é você falar exatamente o que você pensa e tudo o que você pensa da melhor maneira possível, é claro, né? Para que você não seja arrogante, para que você não seja mal educado. Mas é falar tudo que você quer falar e falar tudo que você pensa, sem achar que o outro tem a obrigação de adivinhar o que você está pensando. De adivinhar o que você está pensando. Mas, Thiago, você está falando do outro, né? Você falou que isso de transparência também servia para mim mesmo, certo? Certo. Como assim? Como assim? Uma das coisas mais difíceis é a gente olhar no espelho e admitir certas coisas. Uma das coisas mais difíceis é a gente chegar na raiz do motivo da gente do porquê a gente faz o que a gente faz. Uma das coisas mais difíceis é a gente se deparar com quem a gente realmente é, com o que realmente a gente quer, e o porquê a gente é e o porquê a gente quer cada uma dessas coisas. Como assim, Thiago? Vamos lá. Você está em ano de prova de residência, certo? Certo. Ontem a gente falou sobre prova na íntegra, por exemplo, que um mau resultado inicial poderia fazer as pessoas desistirem logo no início do ano, certo? Certo. Agora, se você começou a estudar para a residência médica, você precisa ser transparente com você mesmo, entendeu? Você precisa ser transparente com você mesmo nas mais diversas esferas. Primeira esfera, por que você escolheu a especialidade que você escolheu? Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Porque é essa sinceridade que vai fazer com que você continue no caminho quando as coisas estiverem difíceis. Por um motivo bem simples. Por exemplo, aquela pessoa que escolhe uma especialidade pelo que o outro falou, mas ela afirma recorrentemente para ela mesma que a decisão é dela, que a decisão partiu dela. O que acontece? Sempre fica aquela sensação dela com ela mesma de que esse assunto está inacabado, de que esse assunto não foi fechado, de que tem alguma coisa ali que ainda não foi dita, de que tem alguma mentira ali que precisa ser falada. Vamos um passinho mais adiante. Porque escolheu as instituições que você vai escolher. Tem gente que vai prestar algumas provas de residência só pelo nome da instituição. E qual que é o grande ponto?
ela fica afirmando para si mesma motivos e mais motivos diferentes pelos quais ela está buscando aquela instituição. E sempre fica aquela sensação de fundo. Pô, tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo. Tem alguma coisa aqui que eu não tô fazendo. Isso aqui não é meu de fato. E aí a gente dá um passo mais adiante. Pô, não tô indo bem aqui nos estudos. Não tô conseguindo desempenhar o que eu queria. Meu percentual de acerto tá baixo. E aí começa, né? Ah não, que prova de residência só cobra decoreba, que prova de residência não é estudar pra vida, que papapá. Porra, seja sincero. Seja transparente com você mesmo. Por que você tá desse jeito hoje? Foi porque você não estudou durante a faculdade de Direito? Foi porque ninguém te ensinou a estudar durante a faculdade? Foi porque você tem uma formação deficitária e agora isso tá vindo à tona? Quando você está estudando para residência e quando isso é cobrado em pontuação de prova para você, então seja transparente com você mesmo. Porque é só quando você chega na raiz de fato de, pô, eu tô indo mal porque eu não estudei direito durante a faculdade, porque não me ensinaram a estudar, porque eu não sabia como estudar as coisas importantes. É por isso que eu tô indo mal hoje. Beleza? Fui transparente, aí eu consigo dar o próximo passo e resolver as coisas. Porque enquanto você não é transparente com você mesmo dos motivos pelos quais as coisas acontecem, você fica sempre nesse banho-maria dessa sensação de, poxa vida. Você continua sempre estagnado no mesmo lugar, rodando em círculos. Sempre, 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 sempre. E a gente falou um pouco da sua relação com você mesmo, mas e da relação com o outro? Por que o princípio da transparência é tão importante? Porque ninguém precisa adivinhar o que você está pensando. Ninguém precisa adivinhar o que você está pensando. E tem alguns grandes pontos na transparência quando a gente está se relacionando com os outros. E o primeiro deles é justamente esse, que ninguém precisa adivinhar o que você está pensando. Você tem que falar, cara. Você tem que falar. Pô, você ficou chateado com alguma coisa? Fala o motivo pelo qual você ficou chateado com isso. Pô, você estava esperando alguma coisa de alguém? Fala o porquê você estava esperando isso dela. Pô, você gostou de algo que alguma pessoa fez? Fale que você gostou do que ela fez. Ela não precisa adivinhar o que você está pensando. E não ser 100% transparente, não trazer sempre tudo isso à tona, faz com que sempre tenha esse tom na relação de que tem algo ali a ser dito, de que tem algo ali que, porra, não caminha. Porque parece que sempre tem alguém segurando alguma coisa e não falando o que precisava ser falado. E não falando o que precisava ser falado. Sabe outra coisa também que faz com que a falta de transparência prejudique as relações que você tem? Primeiro é que ninguém precisa adivinhar o que você está pensando, né? A segunda é que geralmente a gente faz isso. Cara, para tentar inventar uma justificativa, sabe? Para algo que você quer, sem dizer exatamente o que você quer e por que você quer. E aí você inventa toda uma história para justificar. Só que o outro que tá ouvindo tá falando assim, cara, não é isso, entendeu? Não é isso. E se essa pessoa não tem a capacidade de me falar a verdade, do porquê ela quer o que ela quer, do porquê ela tá pensando o que ela tá pensando, como é que eu vou confiar nela? E aí você quebra a confiança numa relação.
Porque o outro sempre fica com essa sensação de, poxa, ele não tá me falando tudo, ela não tá me falando tudo. E se eu não sei de tudo, como é que eu vou tomar alguma posição? Como é que eu vou tomar alguma decisão? E sempre de novo fica esse tom na relação de que, cara, tem algo a ser dito, algo que ainda não foi dito, e eu não tô sabendo de alguma coisa, essa pessoa tá segurando alguma coisa. E muitas vezes é usado de pretexto para não se falar, para não ser transparente, você querer proteger o outro, por exemplo, de um feedback, de dar algum retorno, de pô, isso daqui não tá legal e o outro se sentir mal porque você trouxe isso. Mas cara, ninguém é criança mais. Ninguém é criança mais. Se você está pensando em relações de longo prazo, em interações de longo prazo, seja amizade, seja namoro, seja casamento, seja o que for, se a relação é de longo prazo, isso não vai ser construído em cima de uma relação que não tem transparência, que você não pode falar as coisas. Porque se fica esse tom de fundo de que algo não foi dito, sempre a confiança se quebra, a relação se quebra e ela não continua. Então o que você está fazendo hoje, pensando estar protegendo o outro, muitas vezes pensando estar protegendo você também, isso só está quebrando toda a relação que você tem com o outro e toda a relação que você tem com você mesmo. Como assim toda a relação que eu tenho comigo mesmo, Thiago? Sim, se você não consegue ser transparente com você mesmo, como a gente falou há pouco, de chegar nos motivos raízes pelos quais você pensa, pelos quais você faz, pelos quais você quer, se você não consegue ter esse nível de transparência com você mesmo, de chegar nas raízes das coisas e de buscar as coisas por ter chegado na raiz disso, você nunca vai ter aquele drive verdadeiro para ir atrás de algo, porque você nunca vai entender o real motivo de você estar fazendo aquilo. E se você nunca tem esse drive de buscar as coisas, você claramente não vai conseguir conquistar a maioria delas. E o que fica? Aquela sensação de, poxa, eu não consigo, de, poxa, eu não sou merecedor, de, poxa, isso não é pra mim, porra, nunca nada é pra mim. Tudo porque em um primeiro momento você não conseguiu ser transparente com a primeira pessoa com a qual você precisa ser. Você. Você. E você já começou a entender o tom dessa conversa. Você já começou a entender o tom dessa conversa. Se a gente está começando o ano agora, se hoje é dia 4 de fevereiro de 2023, isso significa que você tem uma decisão importante a tomar a partir de agora. Você tem a decisão a ser tomada de ser transparente com você. Sem entrelinhas, sem segurar nada para trás, sem olhar para o lado, sem deixar passar. Chegar no motivo raiz das coisas. Porque você quer, porque você pensa, porque você busca, porque você... Raiz, raiz, raiz. É só quando você chega no motivo raiz das coisas. É só quando você é transparente, por mais que essa transparência doa muitas vezes, de você ver que você não é aquela pessoa... Pô, isso daí é a maior besteira do mundo, né? É a maior besteira do mundo. Não, mas porque tem gente que escolhe tal especialidade porque é o propósito dela, né? Enquanto eu aqui, se eu for 100% transparente mesmo, eu estou escolhendo porque eu quero ter qualidade de vida. Porra, se esse é seu motivo, fantástico. Agora, até quando você vai ficar pautando a sua transparência com você mesmo, o seu porquê, o motivo raiz de que você faz as coisas, baseado em comparação com o outro?
Muitas vezes ele tá te falando que vai, eu vou fazer tal especialidade porque é meu propósito. Porque ele mesmo não conseguiu ser transparente com ele mesmo e a relação dele mesmo tá desse jeito com ele mesmo, de pô, sempre tem alguma coisa ali, não tá conseguindo buscar porque não entendeu de verdade ou porque faz o que faz e você tá se comparando com esse cara. A partir de hoje, você tem essa decisão a ser tomada. Você tem essa decisão a tomar. Que é: eu vou ser 100% transparente comigo mesmo do porquê eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Só assim eu vou encontrar o drive que eu preciso. A força que eu preciso para buscar o que eu quero. Não vai ser maquiando as coisas. Você já entendeu que isso não dá certo. Você já entendeu que isso não dá certo. A partir de hoje, você tem uma decisão a tomar de ser transparente também com o outro, com quem está do seu lado, com quem está na sua frente. De parar com isso de não vou falar porque vai machucar. Você não precisa ser né? Você não precisa ser mal educado também, mas cara, você precisa falar. Não gostei disso por isso, esperava mais por isso. Não tá legal por isso. É só quando você alcança essa capacidade de transparência para com o outro que esse outro vai confiar em você. Com esse ciclo recorrente de transparência, e você chegar e falar, isso daqui não foi bacana por isso, não gostei, vamos melhorar? Dá para fazer isso, isso e isso. Esse ciclo recorrente de transparência, de sinceridade, é o que gera a confiança dos outros em você. É o que gera a confiança dos outros em você. É o que torna as relações sólidas. Qualquer relação, ela é baseada em confiança. E se não há confiança, e se não há transparência, não há confiança. Isso é básico. E muitas vezes a gente deixa de ser transparente porque a gente quer maquiar os nossos porquês. Porque a gente não quer machucar o outro com uma sensação de que a gente vai machucar o outro. Porque a gente não quer evitar um mal-estar ali momentâneo. E isso só quebra a confiança dentro de uma relação. Só quebra. Agora, se você chega e fala da melhor maneira possível, né? Mas fala o que você pensa, o outro pensa, pô, ele teve a coragem de vir aqui falar isso comigo. Pô, teve a coragem de ser sincero para melhorar aqui o que a gente estava fazendo. É aí que a confiança é construída. Porque a pessoa pensa, pô, se tá tudo mil maravilhas, ele vai vir me falar. Agora, se tá uma bosta, se não tá legal, se dá para melhorar, se tem coisa errada, ele também vai vir me falar. Então essa é uma pessoa que eu posso confiar. E sai de cena aquela sensação de sempre tem alguma coisa que ainda não foi dita, tem alguma coisa que ainda não tá batendo. Essa sensação sai de cena. E a pessoa sabe que quando ela for falar com você vai ser na lata, com transparência, com confiança, que ela não vai precisar pensar duas vezes se você tá falando a verdade, se você
foi plenamente sincero. Se teve alguma coisa que você não disse, não, ela sabe que você sempre fala tudo. E não fica com essa pulga atrás na orelha. E vamos ser bem sinceros. Sejamos bem sinceros. A coisa mais importante que você pode ter com alguém é poder confiar nela. Poder saber que o outro tem palavra. Poder saber que o outro vai ser sem ressalvas. E é esse tipo de posicionamento que a gente precisa começar a ter no dia a dia. A transparência comigo mesmo, para que eu entenda os motivos raízes de eu fazer uma coisa, de eu pensar de um jeito, de eu buscar algo. Para que eu consiga acessar esse drive, essa força de realmente buscar isso. E a transparência com o outro. Para que crie-se uma relação de confiança e de tranquilidade dentro do que é dito, dentro do que é acordado, dentro do que é estabelecido. E dentro do que é vivido nessa vida, né? Fechou, pessoal? Fechou? Partiu aqui, plantão de 24 horas no Pronto Socorro da Unicamp agora. Amanhã, live diária. Eu vou mandar o horário para vocês mais durante o dia aí. Fiquem com Deus e até mais.